Então, o caminho óctuplo nobre do Buda. Visão e transformação, um resumo, né, dos textos do Sangharakshita sobre o assunto do caminho óctuplo que estamos, né, contemplando e praticando faz alguns meses. Então, quando estamos no meio do curso, né, quando estamos, como vocês estavam junto com Dayavasni, junto comigo, nos últimos meses, quando estamos contemplando cada parte desse grande caminho que o Buda ensinou, né, há 2.500 anos atrás, é muito fácil até perder perspectiva do significado do todo, né? Então, é por isso que a gente termina olhando para o todo, e daí para renovar aquela perspectiva e também ter uma chance de pausar e contemplar o que eu aprendi, né, nesse encontro com o caminho óctuplo. Não, o Buda, recém-iluminado, já saiu andando e ele foi atrás dos 5, né, praticantes das práticas ascéticas e ele encontrou com eles, os 5 juntos, num parque, onde ele sentou e começou a ensinar pela primeira vez o Dharma. E dizem que a forma que ele ensinou, a forma que ele usou no ensinamento, foi a forma que faz a base desses textos que a gente estudou. Em primeiro lugar, que nem um bom médico, ele ensinou as 4 verdades nobres, né? A sintoma, a causa do sintoma, né? A existência de um, né, antídoto e o remédio. Então, dukkha, sofrimento, a primeira verdade nobre, é anseios, inquietação, né? Para querer qualquer experiência, mas não esta experiência, a segunda verdade nobre. A terceira verdade nobre, existe sim uma maneira de chegar na raiz do sofrimento e contornar aquilo que traz essa inquietação. E a quarta verdade nobre, o caminho óctuplo. O caminho óctuplo. E essa foi a forma, o palco, o espaço em que o Buda ensinou pela primeira vez para esses 5 praticantes, né, de uma outra tradição, a primeira transmissão da Dharma. Mais tarde, o Buda chamou o Dharma por um nome curioso. Ele falou, o Dharma é que nem um oceano. E é curioso que na meditação, hoje à noite, né, na Metabhavana, Dayavasni usou, né, o coração que nem um mar, né? Então, eu sei que brasileiros, o mar é muito carregado com, né, simbologia e sentido. O Buda dizendo que o Dharma é que nem o oceano, né? Lindo, né? Profundo, em que você entra aos poucos. Ele diz que o oceano está cheio de qualidades lindas. Então, é a nossa a tarefa hoje à noite de voltar para os 8 aspectos do caminho óctuplo, da primeira transmissão da Dharma, e ver juntos, esse oceano. Porque é um oceano. O que a gente tem no ensinamento do caminho óctuplo é o Buda dizendo, nas palavras dele, o que significa viver. O que significa viver, o potencial que existe nessa mesma vida que veio hoje à noite para o grupo, cada um de vocês, né?
o potencial em 8 aspectos que ele selecionou. O potencial, a riqueza, a abundância que existe, né, em esses 8 aspectos. Então, e por anos ele encontrou com pessoas, mas começou com esses 5, né? E Kondanha foi o primeiro que entendeu. E quando Kondanha recebeu a transmissão, quando ele sacou o que o Buda realizou e estava querendo transmitir, quando ele entendeu, ele se iluminou, e dizem que todos os deuses, né, do cosmos, né, gritaram para cima, Kondanha sabe, Kondanha sabe. Então, eu acho maravilhoso esse momento, maravilhoso. A transmissão, a primeira transmissão da Dharma, nesse mundo, hoje, que é fantástico, só que é muito, muito confuso, e muitas vezes cheio de potencial só para brigar e criar mais confusão e ficar fazendo coisas fúteis e inúteis, superficiais, que só prolifera a mesma coisa de uma geração depois outra. E aqui, no parque, com 5 homens, o Buda consegue transmitir algo fora do normal, realmente radical, e Kondanha entendeu. Kondanha entrou no oceano. Então, e um por um os outros, e depois mulheres, né, jovens, né, pessoas mais idosas, homens e mulheres, seres humanos, começando a entender o que o Buda estava dizendo. Algumas pessoas, talvez, que nem a gente hoje em dia, né, que andam, talvez, na rotina da vida, né, com vidas boas, com um senso de estou na superfície, estou fazendo coisas que realmente me prendem na superfície. E comparado com esse material que o Buda traz, eu não tenho nada profundo que nem o oceano, né? Ou talvez a vida se tornou entediante, a rotina diária, né? De fazer compras, de pagar contas, né? De arrumar isso, né? Ou talvez um pouco deprimente, né? Tem pessoas que estão não só na rotina da vida, mas tem muitas pessoas que entraram em confusões ou brigas, né? Que não estão com paciência mais com alguém, né? Que não conseguem conviver com alguém, né? Por causa de algo que a pessoa fez. E tem questões profundas que nem... eu sei que ressentimento não me faz bem, mas como eu vou lidar com essa injustiça? Pessoas que nem a gente, que pensam, eu sei que querer vingança não é uma boa coisa, mas foi tirado alguma coisa que nunca vai voltar na minha vida. E essa pessoa fez isso, né? A gente tem guerras, a gente tem invasões físicas, ideológicas. E a espécie não tem uma história muito boa sobre colaboração. Então, muitas pessoas vêm para o Buda e para a busca espiritual com essas questões, né? Vidas divididas, né? E o Buda ensina, sim, a primeira verdade é isso, dukkha. Dukkha. Então, é isso que a gente tem como palco para
entrar nesses textos. Não estamos separados da mensagem que o Buda e Sangharakshita estão transmitindo. E a gente sabe disso. O caminho óctuplo apresentado por Sangharakshita nessa forma traz, né, uma visão antiguíssima para novas palavras. E em cada capítulo ele ressignifica sem perder a essência daquilo que o Buda transmitiu para Kondani e os outros 4 e para muitas pessoas, né? Para a gente aqui no Ocidente. Então, sim, dukkha, insatisfação, é o Buda que diz, no meio da dukkha existe algo melhor. Você consegue manter a sua presença nela. No meio da insatisfação existe algo melhor. Venha olhar para isso. E a primeira coisa que ele traz nos 8 etapas é visão. É justamente isso. É um vislumbre de uma possibilidade que normalmente na mente inquieta a gente não enxerga. Né? E Sangharakshita no texto deixa isso muito claro. Né? Ele mostra, né, para pessoas receptivas, se eu, o Buda, se eu conseguir, você também consegue. Né? Não tem pessoas especiais em budismo. Não existe. Essa ideia você não vai achar em nenhuma página, em nenhum encontro com o Buda. Né? Não tem essa ideia de um ser especial. É maravilhoso. É maravilhoso. Né? Se livrar desse peso e ver com esforço e com consciência, né? Existem resultados, existem consequências das minhas ações. É só isso. Então, aí o Buda transmitiu uma visão da natureza da existência, o que significa viver e o que faz a vida, uma vida, sofrer tanto. E o Buda diz, é resistir com a ignorância, avidez e aversão, é resistir à grande realidade que faz o ser humano sofrer. É resistir ao fluxo que permeia tudo. É resistir à interconectividade, à convivência, o fato de que nada surge por acaso, estamos muito mais próximos do que a gente acha. É resistir isso. É resistir o fato de que, olha, a vida, o que a gente esperava, a vida, do jeito como a gente está vivendo, não tem satisfação. Então, ele mostrou que nessa resistência perdemos o potencial da vida. E dessa forma, ele mostra o que é possível, ou pelo menos ele abre a possibilidade de um vislumbre daquilo que é possível, e por que a gente fica tão enroscado, né, em estados medíocres. Então, ele abre com visão, ele abre uma entrada, uma maneira de entrar no oceano. Então o Sangharakshita diz que essa visão pode ser, pelo indivíduo, aprofundado para transformar cada aspecto da nossa vida. E visão não é suficiente. O vislumbre pode virar uma visão com o tempo, mas aquilo que a gente está enxergando tem que descer. Então, ele divide, né, o caminho óctuplo em 2 partes. Visão, que é o primeiro, e os outros 7, transformação. E tem essa frase emblemática no livro que virou famoso no Triratna, né?
o maior desafio do caminho espiritual é achar equivalentes emocionais para compreensão intelectual. E vocês sabem disso. Vocês sabem o quanto é fácil ir para uma aula e ficar inspirado. Né? É tão fácil para eu escrever isso e falar. É muito fácil. O problema é quando, e vocês me ensinaram isso, é quando o bicho pega. Quando o bicho pega. Então, nosso sangue é pequeno e tem muito potencial. E muitas pessoas nessa fase virtual não se conhecem pessoalmente. Ou seja, em algum momento, o bicho vai pegar. E o que é importante na visão budista é que no momento em que a gente está tendo um desentendimento ou não está indo do jeito como a gente quer, como a gente pratica naquele momento. Né? Então, daí, emoção. E o que Sangharakshita traz é o segundo aspecto do caminho óctuplo, que tem muito potencial, é a questão de emoção. Não é, segundo a visão do Buda, que uma pessoa nasce daquela forma, tem aquele dom, consegue amar, e eu nasci dessa forma e não consigo. Esse nunca foi a visão do Buda. O Buda diz, existe um caminho para desenvolver as suas emoções. Bhavana, cultivação. Então, daí, não é em budismo uma ideia transmitida do Buda que pessoas inteligentes são as pessoas rápidas. Esse não faz parte do budismo. Né? A pessoa inteligente é uma pessoa que adquire inteligência. É adquirível. Então, é por isso que a gente tem Metabhavana, Karanabhavana, Mudita-bhavana, Upeksha-bhavana, Puja, confissão, tomando responsabilidade, dizendo, olha, essa é a minha parte na confusão, sem culpa, né? Responsabilidade, né? A gente tem gratidão, paciência, perdão. E o que é maravilhoso com o ensinamento do segundo passo no caminho óctuplo é que o Buda não só falou sobre perdão, ele mostrou como. Né? Ele mostrou como. E é altamente atraente para o ser humano encontrar com alguém que sabe o que é perdão e sabe como. Não é muito popular. Eu não estou falando popular, estou falando profundamente atraentes. São diferentes. Né? Então, porque você sabe, perdoar tem risco de perder alguma coisa. Então, mas o Buda não está querendo agradar. Ele frequenta o grande oceano. Então, o Sangharakshita deixa claro, emoção perfeita, começamos onde estamos. Daí vem a fala. Foi o Buda que diz que dentro da boca de cada cidadão existe um machado com quem ele ou ela corta a árvore do seu próprio caráter. Isso é uma fala do Shakyamuni Buda. Então, aqui, nesse aspecto, o Sangharakshita ilumina a escolha da Buda de dedicar uma parte do caminho para a comunicação. Apesar do que a gente vai ter daqui a pouco, ética, ele selecionou comunicação como algo que tem que receber uma atenção específica, né? Porque aqui a gente tem um instrumento que pode ferir, mas também a nossa comunicação tem o potencial de
falar uma verdade que esclarece tudo, que coloque tudo na perspectiva, a gente tem uma chance de, né, cantar a música da harmonia, em vez de semear divisões e só criar culturas tóxicas de crítica e de divisão. A gente tem uma chance com esse instrumento aqui de até falar coisas úteis que realmente apoiam, ou não falar alguma coisa. E também a gente tem a capacidade com a nossa fala, né, de ser gentil, né, carinhoso, de expressar os Brahmaviharas, nossa gratidão, nossa, até nossa confiança e fé. Então, o Sangharakshita, nesses textos, várias vezes, traz uma pura verdade. Nascemos dentro de um corpo, então, muitas vezes, esse fato faz que criamos relações com os outros por meio das nossas próprias confusões subjetivas. O quanto enxergamos de verdade a outra pessoa? O quanto eu estou te enxergando agora? E o quanto eu estou enxergando você através daquilo que eu estou querendo no mundo, ou aquilo que eu acho que seria bom, né? E o quanto você me enxerga, né? E olha para a tela. O quanto você realmente enxerga as pessoas que vieram hoje, né? O quanto você quer enxergar, né? O quanto eu quero. Então, daí a gente chega em visão permeando toda a nossa atividade na vida, ação, que é ação e consequência, que é a essência de ética. Então, no quarto aspecto, Sangharakshita está apresentando, né, a parte essencial do caminho do Buda, do caminho óptimo, que é nada mais ou nada menos do que karma. E como vocês provavelmente sabem, quando tratamos ação e consequência em budismo, é bem diferente de uma visão de ação e consequência, onde existe um poder celestial no meio que está avaliando, né, o peso de cada ato para atribuir punição e para pedir, né, obediência. Não existe isso em budismo. Isso não existe. Né? O ser humano tem como potencial a inteligência, especialmente em relação com os outros, para saber, para cultivar a consciência do que faz bem e o que não faz bem, para si mesmo e para os outros. Né? Então, o Buda ensina princípios ao invés de regras, e a gente encontra com 5 grandes pilares que formam a base de toda a ética budista: não violência, generosidade, contentamento, comunicação verdadeira e atenção plena. E a visão da ação e consequência é uma visão de habilidade ao invés de certo ou errado. Né? Ou seja, de novo, estamos falando sobre algo que tem espaço. Eu posso crescer para dentro desse espaço. Esse grande oceano pertence a todos nós. Né? Então, eu acho que esse é o sabor, o clima do caminho óctuplo. É enorme. Então, daí, o que Sangharakshita fala sobre o quarto aspecto do caminho óctuplo é que não está só falando sobre atividades, é um sonho, na verdade, sobre sociedade, sobre convivência, sobre como, no coletivo, praticantes com essa visão, com essa motivação, possam até
fazer algo para futuras gerações que realmente traz não só algo popular, mas algo que realmente traz bem-estar profundo e paz. Então, o que Sangharakshita traz agora é meio de vida, né? Que é ação em transformação na sociedade, e é onde ética permeia, né, a nossa vida social, política, econômica. E o que ele faz, que é muito raro, é que ele arrisca, ele fala, na opinião dele, por causa da situação 2.500 anos atrás, o Buda até enfatizou muito mais o aspecto financeiro do meio de vida, mas quis incluir também o social e o político dentro desse aspecto do caminho óctuplo. Não, eu acho que esse é super importante. O Buda, na época dele, criticava casta, o sistema de casta. Não foi ambíguo. Ele foi muito, muito claro sobre a tragédia daquele sistema e da natureza daquele sistema. Então, mas basicamente, o Buda quis também trazer uma abordagem simples para ação e consequência na esfera do nosso trabalho ou vocação. Basicamente, esse é o aspecto de estar bem honesto com nós mesmos. Como o meu trabalho me afeta, como o meu trabalho afeta o mundo. Porque é uma grande porcentagem do nosso tempo, e era naquela época também. Né? Então, ele fala sobre a nossa trabalho ou vocação como algo que promove avidez ou aversão, que tem potencial de se tornar um meio de vida ética, e se o nosso trabalho exige um estresse mental excessivo. Então, muitas vezes é curioso que pessoas avaliam a profissão com outros critérios, né? E, inclusive, eu me vejo muitas vezes aceitando um trabalho que eu sei que vai ser estressante por causa dos din-dins. Mas daí ele inverte tudo isso, né? E é muito curioso achar em um ensinamento espiritual a questão de meio de vida, né, colocado. Mas é super importante em budismo esse veículo do trabalho que tem o potencial de se tornar uma parte integral da nossa vida espiritual. Daí, acelerando um pouco mais, esforço de sociedades, a transformação total do esforço que o indivíduo faz, né, no contexto mais amplo ainda. Agora, o Sangharakshita traz esforço no contexto da realização, da evolução humana, em termos daquilo que ele considera a extensão da evolução biológica, né, que é a evolução espiritual, iluminação. Então, ele deixa claro que o esforço é essencial e incluído porque todos nós já sabemos um fato terrível, né? Os nossos hábitos agem que nem gravidade, né? E sem perseverança, sem manter, né, o nosso esforço, a tendência dos nossos hábitos velhos é trazer tudo de volta para trás.
Então, eu não preciso, ou nem Sangharakshita precisa, né, convencer. Esse é óbvio para qualquer pessoa que tentou estabelecer, como ele fala no texto, uma prática de meditação diária, né, no início do ano, né, naquele retiro do Ano Novo. Eu vou acordar todo dia. Né? Então, e junto com esse ensinamento sobre os 4 esforços, né, que são, né, cultivação de estados, prevenção de estados não hábeis que não surgiram ainda, né, erradicação dos estados não hábeis que já surgiram, desenvolvimento de estados hábeis que não surgiram ainda e manutenção de estados hábeis que já surgiram, né? Esse é o esforço específico do caminho óctuplo, né? E permeiam todos os outros 8 ou 7. E ele também coloca tudo isso no contexto da evolução humana. Eu não vou entrar tanto nisso hoje à noite, mas eu acho um estudo muito curioso contemplar a história humana, né? E também o efeito do transcendental, dessa grande atração por algo muito mais criativa que permeia a história humana, que deixa o ser humano entre um estado medíocre e sonhar sobre algo melhor. Daí, o sétimo, consciência. E aqui, Sangharakshita é muito claro, usando os 4 níveis de consciência que a gente estuda em vários retiros aqui no Brasil. Consciência do mundo material, consciência de si mesmo, consciência dos outros e consciência das coisas tal como são. Né? Então, é uma hierarquia de níveis de consciência, começando com mais base, né? Mais básico. Né? Então, provavelmente, só com o sétimo, a gente já tem quantos anos de prática? O oceano é enorme. E só estamos olhando para consciência do mundo material. A consciência de si mesmo é corpo, pensamentos, impulsos, emoções. Qualquer um que senta para meditar sabe que é vasto, né? Esses processos internos e a convivência com os outros. E daí tem o mistério do Shunyata, que permeia tudo. Shunyata, que é o sabor do oceano, a realidade, né? Vacuidade, não dualidade, né? Daí Samadhi. E Samadhi não é concentração normal. E eu gostei muito dessa parte, né? Apesar do que é o capítulo que, para mim, pessoalmente, é o menos claro dos 8, tem um coração lá claro que está batendo, que basicamente diz, no caminho espiritual, progressão ou progresso acontece, né? Quando a gente se integra, samatha. E da samatha vem estados progressivos, um depois do outro. Né? Dukkha vira shraddha, shraddha vira consciência ética leve, a consciência ética leve com shraddha vira, né, conflito interno, né, se resolvendo cada vez mais, liberando satisfação, alegria, e a mente cada vez mais concentrada. E esse é Samapati, né, os estágios pré-entrar na correnteza. Daí estamos de volta na água, a entrada na correnteza.
né? Se você quer entrar no oceano, né, tem que entrar em primeiro lugar, talvez no rio, e pegar a correnteza principal. E quando a gente pega na correnteza principal, daí a gente entra em Samadhi. Porque Samadhi não é concentração normal, é quando aquela correnteza principal do rio é tão forte que leva a gente sem volta para o oceano. Né? Então, esse é Samadhi. Todas as nossas atividades estão permeadas por um propósito, mas não é bitolado, não é uma coisa obcecada, é completamente livre disso, é o oposto. Porém, a gente tem, né, as nossas energias divididas, integradas e reais. Estamos com o pé no chão, né? E daí, bom, eu estou misturando as metáforas, como podemos ter pé no chão se estamos no rio, mas enfim, vamos lá. Entramos no oceano. Não, hoje em dia, para pessoas que estão tentando sobreviver, talvez em países que nem nosso país, onde tem desgraças todo dia, né? Coisas terríveis acontecendo. Mas não só aqui, quando a gente tem vizinhos que acordam num dia onde, numa escola, alguém entra, um jovem entra matando crianças, ou um outro país que está sendo invadido, né? Que não é uma coisa nova. Invasão é algo que acontece em todas as páginas da história humana. Ou pandemias que estão, né, ameaçando a nossa própria existência. Eu digo, né, mas eu não quero ser prepotente. Eu digo que esse material merece atenção. A questão é como apresentar isso de uma forma que não é elitista, não é algo imposto que vem de fora, mas que soa com a linguagem do local e que coloque, assim como o Sangharakshita colocou, nova vida em palavras antiguíssimas. Well, uma coisa, não precisamos reinventar a roda, né? Então, espero que nessa apresentação, que é um pouco mais prolixo do que eu achava, peço desculpas, que a gente consegue ver, né, com um pouco de perspectiva, o que a gente passou alguns meses investigando. Espero que naquelas noites, várias das quartas-feiras, que você veio e estudou e trocou ideias, agora estão emergindo algumas um tipo de talvez visão ou uma mapa um pouco mais organizada para você ver como chegar no oceano e como é maravilhoso e como dentro da vida de cada um de vocês não é só um coração, né, cérebro, né, dedos, pés. Existe algo dentro de todos nós que está querendo se manifestar. Espero que esse semestre, junto com Dayavasni, a gente conseguiu trazer a nossa atenção de volta para essa questão e espero que essa estrutura possa ser uma estrutura que apoia a sua prática por muitos, muitos anos.